Olá, este é o curso Educação pela Pesquisa, uma nova abordagem. Eu sou o professor Gui Barcelos, me acompanham o professor Everson Veiga e professor Ricardo Assumpção. Vamos dar continuidade a uma conversa que iniciamos na primeira etapa deste curso e também vamos aprofundar e esmiuçar assuntos relacionados a esta praxis complexa da educação para oferecer caminhos e possibilidades para professores de educação básica. Professor Everson Veiga, ou Ive, como vou me referir, uma vez que já falei no outro vídeo, os dois professores que me acompanham também são meus grandes amigos. Então, Ive, como combinamos, tu inicias fazendo uma primeira provocação que é de interesse pivotal para que esse debate seja completo. Olá, boa noite. Então, eu vou iniciar minha inserção com a leitura de um trecho, após a qual eu irei anunciar o nome do autor. Diz o seguinte: é próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo, que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas cronológico. Bem, este é um trecho do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, e eu trouxe à baila porque julguei encontrar nele a possibilidade de tensionar uma faceta de um sistema político sobre o qual nós vivemos, né, que se renova ciclicamente, que a época do Paulo Freire era o neoliberalismo, com uma faceta peculiar, e hoje é uma outra espécie de neoliberalismo. E trago também esse trecho porque julgo que ele nos ajuda a pensar como um professor que se forma hoje pode encontrar soluções operacionais, modos de proceder que não tornem incauto as novidades meramente novidadeiras, aquelas novidades que chegam oportunisticamente, se aproveitando das fragilidades e das crises de um momento para furtar do discurso educacional o seu valor precípuo, mas também não rejeitem aquelas soluções antigas que podem ser eficientes meramente pelo critério cronológico, como diz o Paulo Freire. Então, eu dou esse pontapé inicial para nós pensarmos o velho e o novo na formação docente e como aliar isso aos modos de proceder e a soluções operacionais que possam efetivar essa educação pela pesquisa. Né? Lembrando, trazendo uma curiosidade que não deixou de me causar espanto, pois recentemente vi um curso sendo divulgado no qual se propunha discutir a realidade do EAD como sendo o nosso grande nicho em potencial, um grande nicho a ser explorado na educação brasileira. Isso dito e divulgado no momento que temos mais de 400 mil mortos no país, em que os professores retornaram às aulas sem a vacinação. Então, acho que isso revela uma faceta mais descarnada do discurso financeiro e dessa visão cruel, acrítica e desveladamente cruel sobre a educação. É isso por enquanto. Obrigado. Já começa assim, me deixando louco, né? No início, já dá um fósforo e um galão de gasolina para um incendiário reprimido. Os professores voltaram, hoje estamos a 11 de maio de 2021, os professores voltaram acabrestados para a escola e amordaçados, mas sem vacina. E este neoliberalismo que vige e que parasitou um fascismo embrutecido, se é que se pode adjetivar algo tão embrutecido quanto o fascismo assim, mas talvez um fascismo psicótico, né? Um fascismo mais dissociado,
ele parasita esse fascismo e toma o poder, e consegue, como já fez no Chile, mas de uma forma ainda mais perversa, tomar conta do poder, e é uma horda de urubus, né? Então tem gente que vê nesse processo uma oportunidade, né? O processo pandêmico se torna um filão de mercado, tal como ocorreu as guerras, pessoas que enriqueceram com as guerras. Nunca faltarão os detritívoros que aparecem para comer até mesmo aqueles que estão ainda vivos, né? É um pavor. E é contra isso que nós nos posicionamos. É contra essa coisificação das pessoas, é contra essa desumanização que nós nos posicionamos. E é contra isso que nós lutamos. Fique claro isso já desde o início. É uma premissa. Nós temos uma perspectiva crítica e uma perspectiva humanista da educação. Eu aqui anotei, enquanto tu falavas, Ive, que nós não queremos ensinar um caminho com este curso. Nós queremos ensinar a construir um caminho. Nós não queremos ensinar um jeito, mas ensinar a criar o seu jeito. E esse é o maior barato. É dar ao professor a possibilidade de se tornar autor da sua praxis. Não só falando como fazemos, mas também tratando sobre as premissas do que fazemos. E isso é urgente. É urgente porque o neoliberalismo e essas ideologias que se instauram e muitas vezes maleficamente maquiadas com uma face simpática, hipster, whatever, se apresenta como um jeito novo de educar, né? Então, vamos fazer educação pelo projeto. E, na verdade, é só a mudança do monólogo do professor para o monólogo do aluno. É o esvaziamento da figura do professor para baratear este profissional e uma colocação do aluno no protagonismo que o aluno gosta e que é importante, mas que visa somente a transformar o professor nessa figura neutra, né? Nesse tutor, nesse mediador, nesse gestor da sala de aula. Isso tudo precisa ser combatido, porque nós não queremos o monólogo do aluno. Ele é tão pernicioso quanto o monólogo do professor. Nós queremos o diálogo. Então, essa mudança do protagonismo, ela é falsa. Porque o professor, ele até pode ser protagonista sozinho. Agora, o aluno não consegue, porque ele não tem a técnica. Aí é o desenho livre. Vai lá e faz o desenho livre. O cara desenha o bonequinho, o pauzinho, né? Carinha, a casinha, o quadrado, o triângulo, o retângulo, a fumacinha, o sol com carinha. Então, o aluno, ele não se torna nessas pedagogias de projetos em que o professor não faz nada, ele só atende ao desejo dos alunos, é uma figura de professor gênio da lâmpada. O aluno, ele se torna um tiranete analfabeto, né? Porque ele dá ordens, mas ele não tem a técnica. E o professor, como é uma figura meramente assistencial, ele também não precisa ser erudito e ele se torna um profissional barato. Como diria Madalena Chauí, uma tragédia. Isso me preocupa muito, né? Porque na educação pela pesquisa, o professor precisa ser uma figura erudita. E não no sentido de erudito de portar em si a enciclopédia, pelo menos tentar, talvez, mas no sentido de ele ser capaz de aprender junto. Ele ter tanto conhecimento sobre o assunto em que, de forma que, quando surge uma pergunta que ele não conhece, ele não se constrange. Ele diz, isso vamos pesquisar. Mas ele sabe como pesquisar, e aí ele ensina a pesquisar. É diferente, né? Então, essas escolinhas caras que aparecem por aí, nem todas, né, mas algumas, de educação numa perspectiva do protagonismo do aluno, eu sempre olho com
um cuidado. Um cuidado porque em que posição querem colocar o professor? O professor, ele não pode ser tirado do foco, porque é ele que opera. É ele que tem, para citar a querida professora Coraza, é ele que gerencia o arquivo e ele porta e cura esse arquivo competentemente. Ele maneja esse arquivo. Então me preocupa. Me preocupa e eu me enervo quando começam a falar em protagonismo dos alunos de uma forma leviana. Ah, não, agora a sala de aula invertida, agora eu nem preciso mais trabalhar, os alunos dão aula. Os meus alunos dão aula. Os meus alunos dão aula. E em muitos momentos eu me torno obsoleto, mas os meus alunos só dão aula depois que eu dei muita aula. Os meus alunos falam depois que eu falei muito. Esse diálogo surge a partir da provocação do professor, como aquele avicultor que não conta que as galinhas vão botar ovo. Que metáfora horrível, mas lá vou eu. Que as galinhas vão botar ovo por si. Ele vai lá e coloca o ovinho de plástico ali, o indês, para induzir as galinhas a botar o ovo. Então o professor, ele é uma enzima, ele catalisa. A reação aconteceria, mas o professor catalisa. Fala aí. Se me permitires, então, eu vou ler mais 2 trechos para destrinchar esse ponto da discussão, que creio que vai ser retomado ainda na sequência. Da mesma obra, A Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que, vale dizer, é um educador recorrentemente descartado e considerado ultrapassado por esse mesmo critério que ele critica, pelo mero critério cronológico. No entanto, muitas discussões que hoje figuram como questões da hora, como questões extremamente novidadeiras, não são, né? Então, se fala de sala de aula invertida, pedagogias ativas, isso tudo tangencia a velha questão, a importante questão do papel do professor e do aluno na sala de aula, que Paulo Freire abordou. E vale dizer também que, apesar das tentativas e das invectivas reacionárias que tentam derruir sua imagem, Paulo Freire ainda resiste como patrono da nossa educação e vale a pena sempre retornar a ele para ler trechos como os que eu vou ler agora. Pensar certo do ponto de vista do professor tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação, quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Ou seja, senso comum é uma variante dessa equação de ensinar e aprender, deve ser considerada, mas é necessário, é mister que a superemos. Ele diz mais: precisamente porque a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educativo progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica insatisfeita, indócil. Eu ousaria acrescentar autocrítica também. Enfim, tem um trecho também maravilhoso e eu encerro com esse. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de interagir, desafiar o educando com quem se comunica, a quem comunica, a produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação, e que não se funde na dialogicidade. O pensar certo, por isso, é dialógico e não polêmico. Bom, esse trecho também já mostra novamente a novidade do pensamento de Freire, a atualidade dele, né,
em frente a pautas como a já um pouco esquecida Escola Sem Partido, enfim, que funda uma pedagogia baseada na neutralidade e que não considera essa tensão, né, e essa dialogicidade, né, que considera que a polêmica não é uma equação, né, da prática educativa. Antes de passar a palavra para o Ricardo, eu quero citar uma frase do meu amigo José Pacheco. Ele disse certa vez: falaram que nós precisamos tirar Paulo Freire das escolas. Ele respondeu: mas isso é fácil, ele nunca entrou. Então, é facílimo. Não se Queridos reacionários, não se preocupem. Paulo Freire não está na escola. É um pensamento, porque inovar não é fazer o que é novo. Inovar, eu posso inovar com Montaigne. Inovar é fazer o diferente, não é fazer o novo. Dale, Ricardo. Boa noite. Portanto, professor Gui, derivando dessa ideia que o professor Ivo colocou de protagonismo e a incógnita do senso comum se adicionando na equação, como se relaciona a questão de, no educar pela pesquisa, surgirem, volatilizarem os temas? Eles são mobilizados de forma espontânea pelos alunos? O senhor preza por isso na educação pela pesquisa? Ou a prerrogativa de tensionar esses temas pelo preceptor, pelo professor? Lindeza. Cesse tudo que a musa antiga canta, que valor mais alto se levanta. Para quem não viu, talvez a câmera do Ricardo não esteja aparecendo na gravação. A gata dele passou agora em frente à câmera. Tomara que tenha pego enquanto ele falava. A linda Artemisia. Depois nós temos que mostrar os gatos. Gente, é o seguinte. Estou elaborando. O Merli fala na série. O silêncio do pensamento às vezes causa mal-estar. É um processo que lembra muito a pororoca, né? Que é aquela mistura de água, são densidades diferentes, então há aquele espumejar, aquelas floculações e aqueles choques osmóticos e eletrostáticos, mudanças de pH, sabe? É um encontro de águas, de densidades diferentes. Então, os temas podem surgir por parte dos alunos e o professor ajudar a refinar esses temas que vão ser explorados nas pesquisas. Os temas podem ser sugestões dos professores que serão assimiladas pelos alunos e reformuladas a partir dos interesses específicos que surgem. Porque eu posso falar sobre a fosfina que descobriram em Vênus numa aula teórica, e aí um aluno, o projeto dele será, como já foi, fazer um diorama, projeto de pesquisa dele, era a elaboração de um diorama de uma lua, não sei se é Júpiter ou Saturno, Titã, Ricardo. Júpiter ou Saturno, que é um local onde talvez possa haver possibilidade de existir vida. Saturno. Então, Titã é uma lua de Saturno. Então, quer dizer, os temas eles surgem nesse atrito, nessa irrecusável prática de interagir, citando Freire. Nessa interação surgem os temas. Não, os temas têm que vir dos alunos. O aluno é um oráculo sagrado, ele é um pequeno sábio. Bobagem. Não é um pequeno sábio. O aluno é uma criança, um adolescente. Muitas vezes com um universo restrito que precisa ser ampliado, que precisa ser alargado pela escola, com o devido cuidado clínico, pedagógico, mas precisa. Eu entrei analfabeto na escola. Se ficassem esperando a minha sapiência se manifestar, teria ficado analfabeto até hoje.
Em algum momento, a professora precisou, ela, falar do seu saber e aplicar as suas técnicas. Então, a gente na escola precisa ter esse encontro com a vida, ter esse encontro com o mundo. A professora Nair Tesser, professora aposentada da URGS, também minha amiga, diz que é sair da órbita do próprio umbigo, sabe? É desensimesmar. Então, não, mas se eu considerar o aluno sempre como um sábio, que ele diz as coisas, eu estou suprimindo a noção de que educar é desensimesmar. Claro que eu vou explorar as potencialidades, os talentos, mas há um processo de burilagem. Então, os assuntos, os temas, as perguntas, as hipóteses, elas surgirão do diálogo. Ou seja, não é nem pela boca do professor, nem pela boca do aluno. É pelo beijo. Bom, eu queria falar mais uma coisa, antes de partirmos para a intencionalidade desse vídeo do curso, que é falar sobre as questões praxeológicas. Só mais um comentário, que é o seguinte: até que ponto essas metodologias salvíficas e essas metodologias bonitinhas, né, que aparecem com volantezinhos cor-de-rosa bebê com desenhozinhos de pessoinhas cabeçudas no Instagram, né? 5 passos para se tornar um professor legal. Até que ponto essas metodologias, que são também muitas vezes propelidas e expelidas por gurus da educação, alguns nem tão novos assim, não vieram para matar a autoria, a assinatura do professor, para sujeitar o professor. Se a metodologia ela vem oferecendo um caminho, ela começa errada. Ela tem que oferecer a habilitação para construir o caminho. Antônio Machado nunca esteve tão certo. Caminante, não há caminho, se hace caminho. Então eu preciso ensinar a fazer o caminho. Nem que seja te dar um facão, uma galocha, te dizer, olha, por ali eu acho que não está muito fundo. Mas eu me preocupo quando eu vejo assim, essas metodologias que surgem e que se tornam febre, né? Pedagogia 2021, metodologias ativas, inativas, proativas e reativas, isso tudo me enerva. Primeiro que são nomes afetados, nomes bobos, e aí tu vais ler e tem nada de novo sob o sol. Muitas vezes elas vêm para fazer com que o trabalho do professor se torne algo que qualquer um pode fazer. Ou seja, ela tira do professor o estatuto de artista e, fazendo dele um operário, maquinificando o professor, ela torna o ofício um ofício capaz de ser feito por qualquer um, portanto, barato. É tudo para baratear. Tudo para baratear. Baratear em todos os sentidos, não só financeiro, né? Então, não, eu não preciso preparar um professor por 10 anos, numa pós-graduação, não preciso que o professor tenha uma vida subjetiva, basta que ele siga a cartilha, que ele siga a bostilha, como dizia um professor meu de física. Segue a bostilha, para que autoria? Então, são sempre expedientes para que o professor seja desautorizado. E aí, claro, como ele não é autor, ele fica desautorizado. Os alunos percebem que esse professor é um psitacídio de uma bostilha. E ele não é respeitado. Ele precisa o quê? Usar da truculência. Agora, quando o professor é autor, esse respeito ele é imanente, ele é um respeito inexorável, ele faz parte, ele é intrínseco. Fala aí, Ivo. Eu tô inspirado hoje. Como se trata de um curso, eu vou recorrer ao texto, vou citar mais um autor que, embora não seja um educador, até onde eu saiba, pelo menos não um educador
que nós conhecemos como educação básica aqui no Brasil, fala de algo muito interessante, que é uma suma da educação humanista, que é essa que entende que todo ser humano possui a capacidade inata de aprender, que precisa ser catalisada por uma figura, por essa figura que vai legar a tradição, que vai catalisar no aluno o interesse e vai legar esses símbolos do passado. Então, a figura do professor, ela é extremamente importante. Fernando Savater, um livro chamado O Valor de Educar. Ele começa com trechos maravilhosos, em que ele comenta algo da realidade educacional espanhola, mas que pode ser perfeitamente transplantada para a realidade brasileira, quando ele comenta do profundo desprestígio que os educadores básicos, principalmente da educação infantil e do ensino fundamental, sofrem em termos de remuneração, de prestígio social e mesmo de prestígio institucional. O que é uma vergonha, pois são os principais educadores, são as pessoas que nos introduzem no mundo das interações, no mundo do conhecimento formal, no mundo da lógica, no mundo civilizado. E nós sabemos que dentro das nossas escolas existe quase que um apartheid cultural que isola esses professores. E eles merecem todo o nosso respeito. E ele diz o seguinte, é interessante o trecho, chega a ser até engraçado. Como educadores, porém, não nos resta outro remédio senão sermos otimistas, infelizmente. É que o ensino pressupõe o otimismo, tal como a natação exige um meio líquido para ser exercitada. Quem não quer se molhar, que abandone a natação. Quem sente repugnância diante do otimismo, que deixe o ensino e que não pretenda pensar em que consiste a educação. Pois educar é crer na perfectibilidade humana, na capacidade inata de aprender e no desejo de saber que a anima. É crer que há coisas, símbolos, técnicas, valores, memórias, fatos, que podem ser aprendidas e que merecem sê-lo, que nós, homens, podemos melhorar uns aos outros por meio do conhecimento. Bom, se isso não é a suma de uma educação humanista, como nós a pensamos, eu não desconheço o que seja. Eu trouxe isso para novamente trazer esse elemento da importância da interação, do diálogo e da importância geracional do professor, que é essa figura que catalisa. Eu fiquei muito neurotizado no início da pandemia, porque tinha que fazer as aulas assíncronas, e eu dizia, isso não é aula. Aí eu dei o nome de telelição, eu achei também um ar lusitano, né? Uma telelição, então achei que ia ficar bonitinho, mas não eram aulas. Eu comecei a chamar de aulas quando veio o advento do Zoom. Me lembrei de uma frase do Mosqueira, que ele dizia às vezes em aula, hoje eu estou terrível. Então, hoje eu estou terrível. Essa questão salarial não é o foco aqui, mas não dá para deixar de comentar, né? Atitudes falam mais do que qualquer discurso. E uma escola que paga menos o professor de educação infantil, que ganha menos do que o professor da educação fundamental, do Fundamental 1, que ganha menos do que o professor do Fundamental 2, que ganha menos do que o professor do médio, isso diz tudo. Sabe? Isso ganham todos menos do que o professor de ensino superior, o que é extremamente relevante, né? Inclusive nessa nomenclatura de ensino superior. Isso é assintoso, até pode chamar de superior. Pode, não tem problema. Mas chamar de superior nesse contexto é assintoso. É um professor que trabalha com crianças... Olha, gente, Lutero dizia, não trabalhe com crianças por mais de 10 anos sob pena de enlouquecer. Assim, não concordo com muito do que ele diz, mas isso para mim é uma verdade apodíptica. É difícil trabalhar com criança. É penoso. Não no sentido de que as crianças sejam ruins, não. Mas é muito trabalhoso. Porque, isso uma amiga minha e eu brincamos, uma amiga bióloga, crianças pequenas estão sempre à beira de fazer algo mortal. Eles não têm ideia do que
do que é letal. Então, exige uma vigilância e exige uma adequação de linguagem e uma técnica de alta complexidade. E remunerar menos os professores de educação do ensino me constrange, sabe? Me constrange, me causa pesar, assim, de ver, porque nós vivemos numa sociedade que inegavelmente valoriza quem ganha mais. Né? Porque muitas vezes, quando eu falo que eu sou professor, eu digo eu sou professor, e as pessoas fazem universitário, e eu digo não. E aí essa pessoa que fala universitário, quando eu digo de educação básica, essa pessoa faz, legal. Por quê? Por que é mais legal ser professor universitário? Por que professor de educação básica é menos? Porque ganha menos, ponto. Porque no Brasil, sabe, no Brasil se infantiliza o professor, sobretudo da esfera pública, né, que professor de educação básica, porque ele ganha menos. Então, se fala sobre qualificar os professores. Qualificar quem, cara pálida? Qualificar os professores. Os professores já estão qualificados. Os professores têm curso superior, têm licenciatura, têm diploma. Muitas vezes pós-graduação, stricto sensu, não precisa qualificar ninguém. Dando cursinhos e mais cursinhos. Sabe? Vão para o inferno com os cursinhos. As favas com os cursinhos. Que trazem palestrantes, sei lá eu, de onde que tiram. Então traz um comediante para me fazer rir. Agora trazer palestrante para falar de uma coisa séria de um jeito engraçadinho. Ora, pois. Qualificar os professores. Ninguém diz. Nenhuma alma diz pagar bem os professores. É sempre qualificar os professores e equipar as escolas. Equipa a escola com o que quiser, equipa a escola com o painel de comando da SpaceX. Não vai adiantar nada. Agora, põe os professores num galpão. Um professor que ganhe 10 salários mínimos, o cara faz chover para cima. Num galpão, no mato. Agora, pode dar tablet, pode dar conexão à internet mais rápida, velocidade da luz. Pode dar 1000 cursinhos de metodologias reativas, proativas. Não vai adiantar nada, enquanto o cara estiver ganhando um salário que ele vai ao super fazer o rancho do mês e vai 80% do salário. Sabe? Estou cansado. Oxe, eu estou terrível. Saudade do Mosqueira, eu nunca mais encontrei ele no Zafari. Olha só. Vamos lá? Ricardo, quais são as pautas? Muito bem. O Ricardo é o nosso mediador, nosso diapasão aqui, né? Aquele cara que fica batendo metrônomo, senão fica os dois malucos aqui. Fala, Ricardo. Não vira um jazz. Técnica Pomodoro. Nossa, não vira um jazz, cada um toca uma melodia diferente, mas vamos complementando. Completamente improvisado também. Eu fui exprobrado severamente por cantar ópera como se fosse jazz. Voltando aos pontos que nós abrimos no nosso primeiro encontro, que na realidade foi introdutório, não só do professor Gui, do tema, mas a grande linha que ficou aberta em relação ao educar pela pesquisa foi soluções operacionais, a parte praxeológica. Professor Gui, como operar? Bom, falando, né, soluções operacionais, como operar, como proceder. Como faz esse troço, afinal? Né? É fácil. Eu disse no primeiro vídeo do curso, conte uma boa história, crie um vínculo com os alunos, estabeleça uma atmosfera de leveza, de pergunta, de liberdade para errar. Faça tudo isso e comece a explorar os temas. E à medida que os temas surgirem, é preciso um processo importante, né, de refinamento desses temas. Esses temas, eles precisam ter uma certa moldura. Ele precisa ter uma moldura, um limite, uma fronteira, para que a pesquisa, então, dentro dela, para que na pesquisa se elaborem objetivos.
Então, bom, o aluno escolheu um tema. Uma vez que o aluno ou o grupo escolheu o tema, eu preciso ensinar o aluno a consultar as fontes. Importante que os professores, muitas vezes, a maioria das vezes, têm um currículo a seguir. Então, se eu tenho 2 períodos por semana, eu posso dedicar um período desses 2 por semana a essa atividade. No outro período eu dou aula teórica, faço a minha prática, dou conta do livro didático, dou conta do conteúdo programático previsto pela matriz da escola, enfim. Eu sigo, eu não preciso destoar e fazer um trabalho suicida, institucionalmente suicida. Eu posso, se a escola tem uma matriz, eu sigo a matriz da escola, e paralelo a isso eu faço educação pela pesquisa. E muitas vezes, até dentro dos projetos dos alunos, eu posso abordar os conteúdos que são preconizados pela matriz da escola ou desenvolver as competências que a escola exige. Na minha escola, uma das competências é a competência do método científico. O Educar pela Pesquisa, ele dá conta dessa competência. Então, em vez de só ensinar o que é o método científico num texto teórico que os alunos vão ler e depois responder a perguntas, a gente faz a pesquisa à guisa de atingir o objetivo, que é desenvolver a competência de método científico. Ler os fenômenos utilizando a linguagem científica, os óculos da ciência, criar hipóteses, analisar as hipóteses, chegar a conclusões, enfim. Então, isso pode ocorrer no decurso das aulas. E nessas aulas, então, eu posso dedicar um tempo, e aí eu gerencio isso, né? Eu posso dedicar 20 minutos, meia hora, a aula toda. Inicialmente é necessário aprender a fazer uma coisa muito importante, que é a fundamentação teórica. Então, a pesquisa do meu aluno é sobre polímeros, e ele quer desenvolver um polímero usando material biológico. Bom, ele precisa ler o que é um polímero, ele precisa se familiarizar com o assunto. Fala, Ricardo. Eu acho muito interessante, né? Não sei se tu achas bom colocar isso, quando tu comentaste sobre refinar os temas e impor uma fronteira para eles. O aluno ele pode chegar com um tema muito generalista e muito comum, mas com o diálogo com o professor, ele pode chegar a propostas de pesquisa que vão se encaixar perfeitamente com essa competência que tu queres desenvolver com ele. Tu poderias dar alguns exemplos de temas muito grandes, exemplos práticos de temas que tu conseguiste elaborar com seus alunos? Claro, um deles, por exemplo, está ocorrendo este ano. É o trabalho de um aluno do 7º ano. Ele disse assim, eu quero trabalhar com o estresse nos vegetais. Olha, é interessantíssimo, mas nós precisamos reduzir, no sentido de uma redução que aumenta a densidade. Sabe o molho, quando a gente reduz, tira a água, evapora para que ele fique mais viscoso, uma redução de vinho, não uma redução de cabeça, uma redução não de encolher, mas de tornar mais denso o caldo. Sim, então nós fomos, o que ocorreu? Do estresse em vegetais, nós vamos trabalhar com a síntese de glicídios de uma espécie, de uma espécie específica submetida ao estresse térmico. Então, nós fomos fazendo um processo de desbastar até encontrar a escultura que está dentro do bloco da rocha. Então, começou o papo com o estresse dos vegetais. Bom, é muito amplo. Então, vamos fazer fichamentos, vamos ler artigos, ensinar a usar as ferramentas de busca, Google Acadêmico, Cielo, enciclopédias, PubMed, whatever, né? O que aparecer. Não precisa a gente... O que aparecer, não. O que convier. A gente não precisa usar todas as ferramentas, né? Mas o aluno precisa aprender que já existe um conhecimento previamente construído sobre aquele assunto. Então, não existe a redescoberta.
para ter uma descoberta, ele precisa saber se assenhorar, se familiarizar com o que se sabe, o que foi construído antes dele. Subir no ombro do gigante, para poder enxergar longe. Essa subida no ombro do gigante é um processo de leitura imprescindível. Dependendo do aluno, dependendo da série, dependendo da idade, dependendo da escola, do contexto, eu adequo o tipo de texto. Eu não vou apresentar para um aluno de 6º ano um artigo de Current Biology. Dependendo do aluno, até vou. Então, eu vou ajudar o aluno a chegar em textos e vou abastecer esse aluno de textos dos quais ele possa extrair a base teórica do seu trabalho. E a base teórica não só pode, como deve ser construída antes do estabelecimento dos objetivos, antes do estabelecimento da hipótese. Porque às vezes a hipótese já vem pronta, né? Ela é muito boa. Então, e não necessariamente precisa ser um experimento para produzir novo conhecimento. Pode ser uma atividade de pesquisa para criar uma ferramenta didática. Já ocorreu o trabalho de um aluno meu numa escola que eu lecionei em Sapucaia, era sobre buracos negros. Ele não fez nenhuma descoberta sobre buracos negros, mas ele criou um instrumento didático para ensinar sobre a curvatura do espaço-tempo. Então, ele estudou livros e artigos sobre buracos negros, estudou livros e artigos sobre objetos didáticos na física. O objetivo dele era criar um material didático para ensinar sobre buracos negros, um conceito abstrato, e aí ele usou um aro de metal, malha e bolinhas de gude de diferentes pesos e tamanhos, e o procedimento da pesquisa dele, de coleta de dados, foi tirar fotos dele fazendo uma explicação durante o recreio. Ele ia nos recreios e fazia uma espécie de tenda dos buracos negros. Não era uma tenda, era um tótem, uma espécie de ilha do buraco negro. Então juntava aquela gurizada na volta e ele ficava explicando sobre buracos negros, assim, uma curiosidade física. Eu estudei junto com ele, eu não sabia como fazer, mas nós fizemos juntos. Então ele ficava botando a bolinha maior, aí botava a bolinha menor, era atraída. O Ricardo explica melhor isso. Mas qual foi o objeto, o produto da pesquisa dele? Foi um material didático, ficou no laboratório, o professor de física usava depois. E ele apresentou como dado da pesquisa dele as fotos dele e os depoimentos dos colegas sobre o evento que ele criou, um eventículo, durante o recreio. Olha que baita projeto. O cara precisou estudar didática, ele precisou estudar física, ele precisou experimentar diferentes tipos de tecido, experimentos de uma simplicidade atroz, mas complexo. Então, o meu experimento é sobre crescimento de elódia. Bom, eu preciso saber o que são angiospermas, gimnospermas, eu preciso saber usar um microscópio, sabe? Vai ter todo um processo de familiarização. Depois eu vou criar a minha hipótese. A minha hipótese é que se eu enriquecer a água do aquário com X ml de NPK por semana, as elódias vão crescer mais do que se eu não fizer esse aporte. Ou eu vou comparar qual elódia cresce mais. Aqui está no tanque com o aporte de NPK líquido ou aqui está no tanque com o substrato contendo matéria orgânica. E vou ter um terceiro tanque para o controle. E aí eu faço a comparação e meço. Bom, é um experimento bem de biologia, bem de bioexperimentação. Mas para isso eu preciso ter uma fundamentação teórica. Então, para proceder, é condição sine qua non haver uma boa... Obrigado. Haver uma boa saúde. Uma boa fundamentação teórica. O que é uma boa fundamentação teórica? 2, 3 páginas, 2, 3 laudas, em Arial 11. Sabe, não precisa ser um tractato sobre o assunto, não vai matar a gurizada de tédio também. Mas é importante. É importante ele perceber que ele precisa ter conhecimento formal e epistêmico para tratar o assunto, seja qual for.
Ah, o meu projeto é sobre moda. Bom, então a gente vai estudar a biografia da Chanel. Ah, o meu projeto é sobre culinária, sobre, sei lá, valor nutricional da lasanha. Bom, eu preciso estudar Egito Antigo. Por quê? Porque eles foram os primeiros a começar a trabalhar com trigo. Eu trabalho sobre fermentação da cerveja. Uma produção de... para ver quanto de álcool produzem as bactérias do ar que caem na ginger beer. Eu vou medir depois com alcômetro. Em algum momento eu preciso falar em gambrinos. Mas o que eu quero dizer essencialmente... Já dou a palavra para vocês, crianças. O que eu quero dizer essencialmente é que no procedimento, que pode ocorrer em aula, se a escola te der um contraturno, é o ouro, mas isso é muito raro para fazer essa atividade. Se tu conseguires conciliar e combinar isso, acoplar isso nas tuas aulas, é ótimo. Então, é necessário ensinar a fazer fichamento, que é um exercício muito importante para a formação intelectual de alguém. Depois, um planejamento, os objetivos. O que eu quero saber? Eu quero ampliar o conhecimento sobre, eu quero elaborar uma exposição, um diorama, eu quero fazer uma campanha na escola, eu quero fazer um experimento para ampliar o conhecimento específico sobre aquilo. E depois eu vou me dedicar a um planejamento com os alunos. Bom, o teu experimento, o experimento desse menino que está trabalhando o estresse vegetal, ele quer saber a produção dos glicídios do vegetal. Então, já estamos planejando, já encomendei teste de Barfoed, de Felling, de Molesch, para fazer depois a verificação desses glicídios no extrato desse vegetal, que eu ainda preciso ver algum protocolo sobre isso, ou criar um protocolo e validar. E depois as análises. Mas tudo isso pode ser feito durante 6 meses. Então, eu posso dedicar uma aula por mês aos projetos de pesquisa dos alunos. Enquanto isso, eu vou dando conteúdo, porque tem escolas que não vão liberar de dar o conteúdo programático do livro. Então, eu não preciso abdicar de fazer pesquisa ou abdicar de fazer o projeto institucional. Eu posso fazer essa conciliação. Isso é muito importante de ser dito. Ricardo pediu a palavra, a Ive não entendi se queria falar também. Ah, ok, o Ive não queria. Fala, Ricardo. Muito bem. E, professor, dentro do repertório de competências que o Educar pela Pesquisa ambiciona desenvolver com o aluno, o senhor acha que existem temas destes que surgem não só com as aulas primeiras que tu propõe para instrumentalizar os alunos e que vocês refinam com o diálogo, o senhor acha que existem temas urgentes? Sem dúvida. Há temas que, inclusive, é um dever moral do professor trazer à baila. Há temas que são urgências da contemporaneidade. Então, teve um ano, eu fiz uma coisa que foi mais barata. Eu disse para os alunos, vocês podem fazer os temas que quiserem. Podem escolher. Então, tinha desde extração de óleos vegetais até história da maquiagem. Mas eles precisavam alinhar os objetivos, alinhar o espírito do trabalho aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, todos os trabalhos que foram para a mostra científica da escola naquele ano tinham 1 ou 2 quadradinhos dos 17 ODS da ONU. Então, aquele trabalho da maquiagem tinha 1 ou 2... O trabalho da maquiagem tinha o ODS da vida aquática, porque eles abordaram na produção de maquiagem a questão do microplástico. Então, há assuntos como desregramento climático, como a fome, como a desigualdade social, acidificação do oceano, que o professor precisa trazer. Nem que seja uma atividade de classe, que eu digo, né? Uma atividade áulica, atividade da aula mesmo.
Se os alunos quiserem aderir, se inscrever nessa pauta, fazendo dela o espírito do projeto ou agregando-a ao espírito do projeto, tanto faz. Mas há temas que o professor não pode ter medo de interferir, porque em pedagogia não tem iatrogenia. Não vai matar ninguém. Depende. Não sei. Mas o que eu quero dizer é que não dá para ter medo de fazer essa interferência. Ah, não, eu não quero matar a autoridade dos meus alunos. Tá, mas tu não é tão poderoso assim, de ser maluco. Sabe? O professor não é um demiurgo que vai esterilizar a criatividade dos alunos, a não ser que ele queira fazer isso. A não ser que ele queira fazer isso. Se ele quiser, ele consegue. Mas se ele não quiser, ele não faz. Então, medo. Não! Não tem problema. O professor existe para corrigir. Então, se o meu aluno quiser fazer um trabalho sobre a comparação de... Deixa eu pensar, uma coisa bem absurda, tá? Deixa eu pensar. Se o trabalho dele for um experimento sobre fazer um geodo artificial, eu já fiz um geodo artificial, é fácil. Precisa de gesso, uma forma, e precisa de um troço, né, que é um sal que cristaliza fácil. Dá para fazer com sal de cozinha. Qualquer sal que cristalize super saturado. Eu quero fazer um geodo. Meu projeto é fazer um geodo. Bom, pode se inscrever nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode ser o geodo no sentido de eu vou ensinar sobre os geodos. Então, de uma certa forma, eu estou contribuindo para a educação das pessoas. Porque é interessante, é importante aprender sobre os geodos. É aprender sobre a formação da Terra. Posso fazer um projeto didático, mas eu também posso trabalhar a questão da vida no planeta, uma vez que todos os seres vivos participam dos ciclos biogeoquímicos e a atividade antrópica interfere brutalmente nos ciclos biogeoquímicos, causando importantes alterações. Então, sempre eu vou conseguir... Eu brinco com os alunos, tentem criar um tema que eu não consiga, de alguma forma, contribuir com a biologia. Antes eu dizia que eu não consiga encontrar a biologia que está ali, mas agora eu digo que eu não consiga contribuir com o projeto, com a biologia. Porque o projeto do aluno na disciplina de biologia não precisa ser um projeto de biologia. Eu posso contribuir com este projeto usando a biologia. Porque muitas vezes ocorre isso. Alguém tem um projeto que visa resolver um problema, responder a uma pergunta, e este projeto requer a participação de um profissional de uma área diferente para ajudar a responder essa pergunta. Faz sentido isso? Agora falem alguma coisa que eu estou cansado. O professor Mosqueira dizia isso para a estagiária dele, Alzira. Alzira, fala um pouquinho para eu descansar. Sim, como por exemplo, o que eu posso relatar de ocasiões em que tu levaste o professor Dr. Paulo Neves, que é geólogo, para contribuir nas aulas de biologia, porque existe uma profunda relação geobotânica com prospecção de geodos e toda a sorte de etnofauna e flora que vive sobre aquela região específica. Também uma experiência recente que nós tivemos em uma aula de microscopia, em que eu não sabia sobre o tema de como ensinar muito bem as organelas vegetais e temas específicos de fotossíntese, que depois eu estudei, mas eu decidi, portanto, usar aquela mesma microscopia, aquela mesma lâmina de planta aquática para explicar fenômenos de polarização da luz. É bonito porque é caleidoscópico, né? Eu vou rotando a posição, eu vou deslocando o ponto de vista e lançando diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno. Então,
O projeto do aluno pode ser fazer pão. Pode ser fazer pão. Mas eu preciso ter algo de novo nisso. Bom, nós sabemos o que ocorre no fazer pão, mas nunca ninguém criou um projeto para ensinar bioquímica fazendo pão, ou ensinar a bioquímica do pão. Então, eu posso falar sobre... Eu posso usar uma aula prática da desnaturação da catalase da batata para falar sobre o cérebro do Homo sapiens. Basta saber fazer a ponte. Então, eu já estou aqui me comprometendo a fazer um novo vídeo, e aí eu vou me dedicar a elaborar slides com a sequência, dando muitos exemplos deste processo, que é o seguinte: familiarização, planejamento, experimento, análise dos resultados gerados, conclusões e apresentação. Que a apresentação é um momento muito bacana. A gente tem que dar galas a essa apresentação. Nós precisamos fazer da apresentação dos resultados um momento solene, para que o aluno finalmente suba no púlpito autor. A minha professora de Biologia do Desenvolvimento dizia: para que alguém te ouça por mais de 15 minutos, tu precisas ter, no mínimo, um DR na frente do nome. É uma frase um tanto quanto questionável, mas eu entendo o que ela quis dizer. Ela quis dizer o seguinte: para que te ouçam, é preciso que tu tenhas conteúdo. Então, se o aluno conseguir produzir a sua pesquisa, dar a ele aquele momento de apresentar, não como uma obrigatoriedade constrangedora de avaliação, mas como uma oportunidade para que ele cante ao mundo a sua aldeia, para que ele fale sobre a sua pesquisa. Eles dizem: professor, o que eu faço agora na apresentação do meu trabalho? Eu digo: conta uma historinha, meu filho, conta uma historinha, conta o que tu fizeste. Eu estava lá numa aula ali de bobeira e tal, o professor falou sobre as plantas, o professor falou que a plantinha tal só dá fruto com frutose se fizerem tantos dias de frio. Aí me deu aquela pulguinha, a pulguinha me picou, comecei a coçar, e me surgiu a pergunta, o professor me ajudou a refinar essa pergunta, aí o professor falou que tem uns testes lá que dava para fazer, aí ele me ensinou a fazer, eu aprendi a pipetar, eu aprendi a usar a bancada, aprendi a usar o microscópio, aí eu produzi essas lâminas aqui, para mostrar que o vegetal tal se porta da maneira tal a partir de... Eu sempre dou exemplos de biologia vegetal, porque é barato fazer experimento com biologia. Não, e porque não tem a questão ética, né? Não dá para estar fazendo experimento com vertebrados superiores. Então, os experimentos com biologia vegetal são muito potentes, eles elucidam bons fenômenos, eles dá para fazer num período de tempo execuível dentro do ano letivo, não é difícil de manter, então tem uma pegada legal aí. Mas tem outras coisas que dá para fazer além do experimento, eu já falei isso, mas vou falar de novo. Dá para fazer diorama, dá para fazer maquete, mas se for fazer maquete, faz um troço bonito, né? Estuda como se faz maquete. Vai aprender escala, chama um professor de matemática. Sabe, eu tive uma turma que eles quiseram fazer um projeto sobre nebulosas. O Diego Lippert, meu grande amigo, professor de matemática da escola do SESI, à época éramos colegas da mesma escola, e nós fizemos um projeto de pesquisa em que cada grupo da turma, a turma foi dividida em grupos, e cada grupo escolheu uma nebulosa. E a nebulosa que eles produziram, basicamente, era corante, glitter, algodão, uma garrafa de vidro. Era uma nebulosa. E eles estudavam, como eles estavam vendo em matemática a notação científica, aí tem uma, o Ive tem uma. O Ive fez com um aluno nosso, particular, do laboratório, numa atividade de classe curricular. E eles fizeram umas garrafinhas largas, assim, eu vou trazer as fotos depois. Vou anotar aqui para não esquecer. E o Diego trabalhou notação científica com eles, a distância em anos-luz, explicou que anos-luz não é tempo, é distância.
Eu trabalhei com eles a composição química dessas nebulosas, sobre matéria orgânica que existe no universo e que possivelmente tenha subsidiado o planeta Terra da matéria orgânica que foi usada pelos sistemas complexos autocatalíticos, autorreplicantes ou vida, né? Então, teve uma série de conteúdos que a gente abordou, que estavam previstos na Base Nacional Comum, no currículo da escola em que lecionávamos à época. Demos conta do conteúdo, eles fizeram um projeto de pesquisa, e que surgiu de uma coisa muito louca. Eles chegaram, era 9º ano, eles chegaram na minha sala, e eu tinha feito nebulosas com os alunos da 5ª série, do 5º ano. Eles disseram, que legal, o que é isso? São nebulosas. Por que não faz com a gente? Eu disse, sei lá, eu achei que vocês iam achar uma coisa meio boba. A gente quer fazer. Então, foi um projeto de pesquisa deles. Cada grupo estudou aquela nebulosa, a nebulosa Pilares da Criação, que gases tem ali, qual telescópio produziu aquelas imagens, como, por que tem aquelas cores, que tipo de lentes, de filtros, de radiação o telescópio utiliza. E as nebulosas tinham uma etiqueta. Então, nós temos a exposição das nebulosas no museu da escola. A escola tinha um museu que nós criamos. A exposição das nebulosas, e cada garrafinha tinha um rótulo. O rótulo era a descrição daquela nebulosa. Então, vejam, não é uma coisa cara, não é uma coisa difícil. É o que diz o Chassot. Não são necessárias instalações milionárias. É necessário um pouco de criatividade. Fala aí, Vi, e depois Ricardo. Então, pelo avançado da hora, vamos fechar aí vai fazer 1 hora de conversa. Gostaria de apresentar as 2 pautas seguintes dessa nossa conversa, que são mais operacionais ainda, e adiantar também aqui que nós vamos dedicar um terceiro e, creio, um último encontro para tu apresentares imagens e trazeres exemplos concretos dessas práticas que tu fizeste, né, que ilustram um pouco dessa educação pela pesquisa. Então, introduzindo o tema das avaliações contigo, gostaria que tu falasses um pouco, Gui, sobre as tuas concepções sobre as avaliações vigentes, as suas limitações, que eu sei que tu crês que há, e também sobre as tuas próprias percepções de avaliação, principalmente numa educação que se desenvolva sob a égide da pesquisa e dessa criatividade que é constantemente abastecida nos alunos. Porque acho que tu vais concordar comigo que essa educação pela pesquisa promove uma espécie de disrupção no modelo tradicional de avaliação, que geralmente concentra, nós falamos isso no primeiro encontro, tende a concentrar num momento único toda a expressão dos aprendizados de uma série temporal, né, um bimestre, um trimestre, às vezes um semestre, e explorando muitas vezes um único recurso de aprendizagem do aluno, de expressão dessa aprendizagem, né? Muitas vezes se atém muito à dimensão meramente lógica, que é importante, obviamente, mas se atém somente à dimensão lógica do aprendizado, quando nós sabemos que há a dimensão afetiva, a dimensão artística, a dimensão emocional, a dimensão linguística, há várias dimensões de aprendizado, de expressão desse aprendizado. Então, a pergunta é um acoplamento dessas 2 pautas que nós reservamos para hoje. As tuas concepções sobre as avaliações vigentes e a tua percepção sobre uma avaliação orgânica e permanente, que consiga acompanhar e contemplar esses desníveis naturais, muitas vezes, na expressão do aprendizado de um aluno em relação ao outro. Ricardo, tu queres fazer uma colocação antes ou eu posso responder diretamente? Okay. Desculpa, por exemplo, eu estou errado. A minha colocação era exatamente a pergunta que o Ivi fez, mas ele conseguiu desenvolver muito melhor a questão. Era exatamente isso. Ele sempre faz isso, Ricardo. Ele sempre desenvolve melhor do que a gente, dá uma raiva. Eu vou te dar uma resposta que a minha analista
minha psicanalista dá quando eu falava para ela sobre amores, né, sobre paixões. Ela me dizia assim: isso é vespeiro. Isso é vespeiro. É vespeiro pelo seguinte: as pessoas elas estão tão alucinadas pela givarização da escola, givaro, as cabeças estão tão encolhidas que elas não se dão conta da linguagem horrorosa que elas empregam para falar sobre educação. O aluno não produziu, o aluno é um operário. O aluno deve trabalhos, ele é o cidadão endividado. O aluno pontua, eu vou dar um desconto, eu vou dar pontos. Ponto dá quando a pessoa se corta. Tem toda uma linguagem bancária que se manifesta nos conselhos de classe e que me causa engulhos. O aluno ele não produz merda nenhuma. O aluno expressa aprendizagens. Como avaliar? Gente do céu, é simples. Quais eram os teus objetivos? Era que o aluno fosse capaz de ler o fenômeno cientificamente? Ok. Ele leu algum fenômeno cientificamente? Sim. Então ele atingiu o objetivo. A prova é uma foto. É aquilo que eu falei. Eu sou muito bonitinho. Eu posso ser horroroso numa foto. Eu estou aqui falando, né? Então, em algum momento que eu estou falando, eu estou assim. Alguém congela o vídeo e eu saio assim. Aí alguém diz, o Gui é feio, né? Porque o Gui tá assim. Agora, se alguém congelar o vídeo comigo assim, ó, quer dizer, o Gui é bonito. Ou pelo menos ele é simpático. Então a prova é uma foto. E o que a gente faz quando quer tirar uma foto? Diz uma coisa engraçada, né? Então diz, fala uma besteira, whisky, né? E a prova é uma espécie de foto para a qual se posa quando está todo mundo comendo. Está ali com a boca cheia, alguém tira uma foto. Isso é a prova, pelo seguinte: o momento para o professor verificar a expressão da aprendizagem é um momento de violência, tensão, coação e terrorismo. Porque a única oportunidade que tu tens para dizer pro filho da puta que tá 1 ano te acompanhando que tu aprendeste a porcaria do conteúdo que ele te ensinou é ali, naquela 1 hora daquela prova, naquele dia que por acaso tu estás com dor de barriga. É a receita para o desastre. Eu já vi professores que me conheciam, professores que sabiam quem eu era. Me diziam assim, eu sei que tu sabes, querido, mas olha aqui, não erraste na prova. Sim, mas eu errei porque eu estava nervoso no dia da prova, porque eu tinha brigado com a namorada, porque eu estava com dor de dente. E aí dão errado, e rebentam com a vida do cara. Manda e-mail lá, durando agora para os pais. Fulano não prestou atenção na aula, tá comprometido, a situação dele tá difícil. Às vezes oscila entre um médico intensivista, falando do estado de saúde de uma pessoa terminal, às vezes oscila entre um credor medieval, daqueles que ia tocar trombeta na frente da casa de quem devia para o leiteiro. Então, ou para o recolhedor de impostos. Então, esse negócio da prova, gente, isso é muito louco. Sabe, isso eu delego aos psicanalistas, aos psiquiatras e aos necromantes. A avaliação da educação pela pesquisa ela se dá da seguinte forma: quais eram os teus objetivos, professor? Com esse aluno, professor? Ah, meu objetivo era este. O aluno atingiu? Atingiu. Então, o aluno está apto a seguir o caminho. Ah, ele não atingiu? Bom, então nós vamos ver, vamos analisar no teu percurso, nas tuas anotações, nos teus registros, na produção intelectual desse aluno, o que aconteceu de errado. E vamos ajudar esse aluno onde ele tem dificuldade. Não, ele fez todo o experimento, mas não conseguiu elaborar um texto. Ah, então vamos trabalhar a produção textual. Ah, ele fez todo o experimento e elaborou o texto, mas não conseguiu apresentar. Então vamos trabalhar a comunicação. Ele fez toda a fundamentação teórica, mas não conseguiu fazer o experimento. Ou ele não compreendeu a dimensão linguística, a dimensão naturalística, a dimensão lógica do experimento.
O nome disso é uma abordagem clínica. Eu tenho um exemplo de uma aluna, eu te passo a palavra em seguida, Ricardo. Depois o Vivi que pediu a palavra agora. Era uma aluna que fez um experimento muito interessante sobre microscopia. Então, ela elaborou uma fundamentação teórica, falou sobre o Robert Hooke, falou sobre o Leeuwenhoek, falou sobre os microscópios eletrônicos, o que é microscópio, fez toda uma contextualização histórica sobre a relevância do microscópio para os avanços da ciência, falou sobre magnificação da imagem, falou sobre... E aí, bom, o objetivo era elaborar um microscópio usando o material mais barato possível. Ela elabora, então, usando uma tampinha de garrafa PET e um leitor óptico de um aparelho de DVD velho, e ela faz um microscópio que aumenta... Ela produziu micrografias, inclusive. Eu não sabia, mas era uma aluna que havia tido um problema sério psicológico, uma afecção psicológica séria no ano anterior, e que era uma aluna que não aderia a nenhuma atividade. E essa aluna, então, apresenta no fim do ano este trabalho. Pensando nas zonas proximais, o avanço que ocorreu no sentido cognitivo e emocional é imenso. Uma pessoa totalmente assustada, acabrunhada com a vida, tendo um acompanhamento profissional, psicológico bastante frequente, que não tinha coragem de se expressar na frente dos colegas, dá uma verdadeira aula sobre o assunto. Assume a regência da classe e faz uma aula sobre o microscópio que ela criou. E os caras querem fazer prova com as crianças. Vamos para o inferno. Né? Ricardo fala, depois Ivi fala. Um comentário muito breve, na realidade tu já falaste ele. Portanto, a avaliação na educação pela pesquisa é avaliar o relato. Qual que é a prova? Não existe prova. O que existe é ouvir a história. Além disso, né, é ouvir a história e apresentar... Poxa, eu tenho registros fotográficos, eu tenho vídeos, eu tenho fotos do aluno fazendo a pesquisa, eu tenho a produção da fundamentação teórica, o texto que esse aluno elaborou, eu tenho os fichamentos, eu tenho o caderno de laboratório, meus alunos têm caderno de laboratório, então eu tenho os registros desse aluno no caderno de laboratório, eu tenho o vídeo do aluno apresentando a sua pesquisa. É mais do que isso. Vou fazer uma prova, por quê? É o fetiche da prova. Porque alguém, eu não sei quem, eu gostaria de conversar com essa pessoa, alguém disse, e todo mundo acreditou, que a prova é o único instrumento que vale. Eu sei de onde vem isso. Isso vem da miséria da educação brasileira. Como o Brasil não consegue oferecer vagas no ensino superior para todo mundo que quer fazer ensino superior, eles têm que fazer uma maldita prova chamada vestibular. Como o vestibular é a ferramenta, é um instrumento, é a porta, é o vestíbulo, ou agora o Enem, para entrar no ensino superior, então se chega à seguinte conclusão, não, se para entrar no ensino superior eu preciso fazer uma prova, é porque prova é uma coisa válida. Então, eu preciso fazer prova na escola para treinar o aluno para entrar no ensino superior e, porque, afinal de contas, se usam isso como critério para entrar no ensino superior, é porque é algo válido, mas não é. Quantas pessoas tremendamente capazes nós conhecemos que foram alijadas do ensino superior porque na hora da prova ficam nervosas, porque se atrapalham com aquela linguagem da prova, porque a prova não explora as múltiplas inteligências, porque ela considera que todos têm que ter todas as inteligências, simplesmente porque o país não consegue oferecer vaga para todo mundo, porque se o país oferecesse vaga, para que fazer uma prova? Então,
eu fico exasperado com isso, sabe? A tradição da prova, ela se dá por esta mentalidade advinda de uma escola particular formadora de vestibuloide e uma escola pública assistencialista compensatória, culpabilizada. Então, a prova ela acaba se estabelecendo como uma ferramenta válida, importante, porque, afinal de contas, é a ferramenta que a universidade usa. Mas, na verdade, ela é um subterfúgio. Ah, não entrou na universidade porque não passou na prova. Não entrou na universidade porque não tem vaga. Porque, pelo seguinte, se a minha escola me dá um diploma dizendo que eu concluí a educação básica, por que eu preciso provar para alguém que eu sou apto a entrar no ensino superior? Bastaria eu entregar o meu diploma, eu terminei o ensino médio. Ah, não, mas não basta, tem que fazer a prova para entrar aqui. Claro, tem que fazer a prova para entrar aqui, porque tem 30 querendo uma vaga. Faz 30 vagas então, ora. É simples. E isso gerou essa loucura da prova. Nos Estados Unidos, isso é tão assimilado pela sociedade que eu fui numa escola que os alunos faziam prova com controle remoto. O professor mostrava o quadro, a lousa eletrônica, e os alunos tinham um controle remoto e eles marcavam a alternativa certa com o controle remoto. E no final o professor já tinha o score. O Ricardo acertou 7 de 10, o Everson acertou 8 de 10. O Everson está em primeiro lugar, o Ricardo está em segundo. É a formação para uma sociedade de gente infeliz. Porque é um furor classificatório, uma competitividade louca, cartazes pela escola. A escola do condado tal tirou nota 1.200 em redação, nós estamos com 980. O que você, aluno, está fazendo para isso? Eu não concordo com esse projeto de sociedade. Bem, as minhas colocações vão nesse sentido, em que nós constatamos essa dificuldade da escola lidar com os desníveis de aprendizagem expressados pelos alunos e a dificuldade que a escola tem em tentar se aproximar da questão da vocação dos alunos, da compreensão de que há múltiplas inteligências que podem ser exploradas e talvez robustecidas ao longo da formação do aluno, né, na educação básica, mas que frequentemente não ocorre, porque na escola há uma mentalidade de que o aluno precisa ser bom em tudo. E no ensino médio, essa mentalidade se exacerba ao ponto de termos recentemente enfrentado uma longa discussão sobre a possibilidade de se enxugar o currículo do ensino médio, que é uma questão polêmica, sabemos, sim, mas que tangencia a questão da hiperdisciplinarização da escola, ou pelo menos a maneira como a escola distribui essas disciplinas e cobra do aluno competências máximas, homogeneizadas em todas essas disciplinas do conhecimento. Então, o aluno tem que ser bom em sociologia, filosofia, história, matemática, física, química, artes, educação física. Nós temos um currículo que exige o máximo. E uma coisa que é nula, inexistente na nossa pauta educacional é a interface com a psicologia, né? que não existe na escola. A preocupação com a dimensão psicológica do aprendizado, a dimensão psicológica do desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Então, eu formulei a pergunta, cuja resposta não é fácil, que é por que a educação é tão refratária às evidências de que existem diferentes formas de se aprender, existem diferentes formas de expressar conhecimento e diferentes formas de avaliar esse conhecimento.
né? É algo que nós já discutimos, tem a ver com esse diagnóstico que nós fazemos da dificuldade de a escola contemplar essa dimensão psicológica que a perpassa e de acolher as evidências da área da psicologia da educação, da sociologia da educação, porque se insiste em modelos provadamente fracassados. Oi? Provadamente? Provadamente fracassados. Não tinha falado o fracassado, tinha cortado. Eu estava anotando aqui o que tu falaste. Então, só para a guisa de encerramento, né, eu me preocupo um pouco com essa proposta de enxugamento, porque às vezes ela não é exatamente uma proposta de enxugar o currículo para que ele se torne mais capaz de atender a especificidade do aluno. Às vezes ela quer baratear a mão de obra do professor. Então eu penso assim, nós podemos continuar oferecendo química, física e biologia, a gente só não precisa fazer com que elas sejam obrigatórias, ou a gente só não precisa cobrar que o aluno desenvolva a competência da biologia, ou todas as competências. Talvez manter a oferta e a apresentação, a inclusão do componente, mas fazer uma espécie de composição de competências à la carte. Não haver a obrigatoriedade do aluno desenvolver todas aquelas competências, ou de ele estudar e se mostrar entendedor de todos aqueles conteúdos inerentes a cada componente. Não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. Eu botei aqui, cuidado com as propostas de enxugar, elas podem ser tentativas escusas. Ah, sim, que bom que não vai ter tanta disciplina, porque aí o aluno pode estudar exatamente o que ele vai fazer para a profissão dele. Eu disse, tá, mas... E aquela história que eu digo para os alunos, eu estou mostrando para conhecer, não é para gostar. Eu estou mostrando para conhecer, não para... eu não vou cobrar que vocês decorem isso, mas eu estou apresentando porque vocês têm direito de ouvir falar disso. Vocês têm o direito que alguém ensine sobre isso. E vocês podem aprender se quiserem, se convier, sendo bem deleuziano, né? Então, sim. Eu trouxe a guisa de provocação para tangenciar justamente a questão da avaliação. Né? Muito bom. Então, será que eu preciso fazer uma prova com todos os conteúdos? Será que eu fazia muitas vezes assim, eu era obrigado a fazer prova numa escola que eu lecionei, eu não posso falar que é o São Lucas, da Ubra, e era o seguinte, eu fazia a prova assim, eu botava as questões da prova, que eram questões que eu elaborava, que eu considerava que eram importantes que o aluno mostrasse que sabia, e no final eu dizia assim, caso aqui eu tenha perguntado coisas que tu não sabes, mas tu saibas algo que tu consideras importante que eu não tenha perguntado, tu podes expressar isso por um texto, por uma frase, por um esquema, por um desenho, ou se tu quiseres vir até a minha mesa e me falar, me avisa que eu ligo o gravador para ter o registro desse material. E uma vez aconteceu assim, um aluno, ele me entregou a prova em branco, só com o nome dele, e eu fiquei, puxa, eu disse, tá, nada, tá, bom, os alunos saíram da sala, ele ficou, sabe aquela coisa, os alunos entregam a prova, aquele rebuliço de aula e tal, quando ele foi embora, eu vi que ele tinha escrito um longo esquema, um texto com desenho sobre aquele conteúdo no quadro. Aí eu tirei uma foto, imprimi, grampeei na prova e provei para a supervisão que aquele aluno havia expressado as aprendizagens dele. Então, ter essa sensibilidade é muito importante, porque às vezes o aluno não precisa aprender tudo aquilo. Tem um livro do Chassot muito bacana para ser trabalhado essa questão de para quem é útil o ensino. Então, se o aluno tem um interesse a mais sobre aquele conteúdo, eu aprofundo. Se não, se ele tem dificuldade, eu trato só o essencial para que ele siga o seu caminho. E a educação pela pesquisa, que não é uma panaceia para a educação, ela pode nos ajudar nisso. Ela pode nos ajudar trabalhando essa educação das potencialidades, fazendo das ciências meios para que a pessoa encontre sentidos para a sua vida intelectual, a sua vida na educação formal. Bom, acho que podemos ficar por aqui, senão, vou fazer minhas considerações finais, aí vocês fazem as de vocês e terminamos. No próximo e derradeiro
vídeo do curso, eu apresentarei slides com a sequência do processo de trabalho, utilizando imagens e exemplos para mostrar como construir este caminho. E aqui hoje falamos sobre a operacionalização com ricas, profundas e intensas reflexões. Primeiro o Ricardo e depois o Ive faz o fechamento, já que ele fez o início. Considerações finais. Não tenho considerações finais. Nem dizer que tu não concordas com uma palavra do que eu estou dizendo. Eu gosto daqueles que chegam no final e dizem assim, não concordo. Não concordo com o quê? Então tu concordas, tu endossas essas barbaridades que eu estou dizendo aqui, é isso, Ricardo? Eu tenho algumas dúvidas, mas isso levaria muito mais tempo depois. Então, como bom aluno, anota as tuas dúvidas para a gente abordar depois. Ive, tuas considerações finais. Bem, eu acho que nós conseguimos tratar dos assuntos a que nos propusemos. Não sei se respondemos suficientemente a pergunta que um professor nos enviou, mas creio que ela foi minimamente introduzida. Um professor gentilmente nos direcionou uma pergunta sobre a questão dos temas geradores, da relação do professor com os interesses dos alunos, e acho que nós apresentamos uma síntese conciliadora entre essas posições extremosas de ora conceder total protagonismo ao professor, ora conceder total protagonismo ao aluno, como se ele possuísse uma capacidade quase divinatória de acessar o conhecimento universal, né? Um argumento quase de ordem espírita, assim, que contraria essa ideia do inatismo, da nossa capacidade de aprender, mas não o inatismo dos conteúdos do conhecimento, dos objetos de conhecimento, que não nascem prontos na nossa cabeça, precisam ser legados verbalmente. Então, acho que nós respondemos essas questões. Teremos um próximo encontro para concluir a apresentação de alguns exemplos da prática docente do Gui, com fotos, não sei se alguns vídeos, e tentando lembrar de... Estou repassando aqui várias leituras que eu fiz, algumas anotações de leituras relacionadas com o nosso tema tratado. É um autor que é da área do ensino de história, diz algo muito interessante, né, de como, enfim, para retomar agora alguns temas do início da nossa conversa e finalizar minha participação, de como o argumento liberal muitas vezes rapta a possibilidade de o aluno ter o acesso e o direito ao acesso aos conteúdos do conhecimento formais, aquele conhecimento exótico, aquele conhecimento inútil mesmo, como fala o Nuccio Ordini. E ele diz que uma das funções da educação é introduzir o aluno nesse indefinido, nesse estranho, né, que é o choque com a alteridade, com o conhecimento das coisas distantes que não tem utilidade imediata e aparente. Então, o exótico, o diferente, o inútil tem um lugar na educação humanista, que é essa educação que nos liga à humanidade, não só à humanidade ocidental, obviamente, ao nosso passado mais remoto, ao nosso passado geograficamente mais distante, mais recôndito, a experiência das civilizações que nos legaram, cada uma ao seu modo, as ferramentas com as quais nós lidamos com o mundo. E uma última frase, acho que para encerrar, que também é do Savater, o filósofo espanhol, que fala sobre essa transição, esse processo doloroso do aprender, que requisita do educador, muitas vezes, a apresentação a um mundo de estranhamento e de um certo dolorimento. Tu falas muito dessa ardência do pensamento, né? Dessa fricção, dessa fricção do pensamento, e que muitas vezes nós tememos e nos desincumbimos de fazer, mas que aponta para esse elo evolutivo, esse elo necessário do aprendizado, que é o diálogo e a relação em que o conhecimento é legado, ele é complexificado,
ele é modificado. Sabater fala o seguinte: o neófito começa a estudar, em certa medida, à força. Por quê? Porque lhe é pedido um esforço. E as crianças só se esforçam voluntariamente naquilo que as diverte. A recompensa que coroa o aprendizado é demorada. E, além do mais, a criança só a conhece de ouvir falar, sem entender muito bem do que se trata. Os estudos são alguma coisa que interessa aos adultos, não a ela. Não é que as crianças não desejem saber, mas sua curiosidade é muito mais imediata e menos metódica do que o necessário para aprender, mesmo que elementarmente aritmética, geografia ou história. Fala novamente sobre essa ideia que Paulo Freire explora de uma transição necessária em uma educação humanista e complexa, de uma curiosidade meramente infantil, que muitas vezes esses discursos neoliberais exploram para esvaziar a posição do professor. O professor vira uma espécie de animador de circo, de saltimbanco, de prestidigitador, de figura circense, para uma curiosidade epistêmica, que requisita do professor a formação clássica, o conteúdo extremamente maturado. Eu acho que é isso. Acho que foi muito interessante nós podemos conversar sobre esses assuntos. O Gui trazendo, obviamente, a bagagem empírica dele, que é mais vasta que a nossa, também por motivos cronológicos, né, sejamos justos, mas também porque o Gui tem um bom tempo dedicado ao pensamento, à reflexão sobre a prática docente. Muito obrigado e agradeço a quem vier a nos assistir. Ficamos disponíveis para acolhermos perguntas, as acoplarmos em discussões futuras, enfim, compor essa narrativa. Muito obrigado a quem nos acompanha. Retomamos muito em breve no nosso terceiro e derradeiro vídeo. Agradeço ao professor Everson, agradeço ao professor Ricardo por este encontro que é tão prazeroso e que faz arder tanto o pensamento, né? Esse encontro de pensamento inflamatório. Ó, um beijo em vocês. Tu tens uma frase, então, antes de terminar, tens uma frase, tu falaste, enfim, da escola, dessa educação da pesquisa que explora as potencialidades, uma frase do Churchill, que fala sobre a escola, bom, é um relato da escola tradicional, em que ele dizia sobre a dificuldade dele na escola. Seria interessante terminar com essa frase. O Churchill, então, já que tu me deste a oportunidade aqui para adiar a despedida, eu vou fazer primeiro um remate e florão do que tu falaste, do Sabater. Que a criança, ela se interessa só aquilo que para ela é prazeroso. Então, o professor, ele tem não só o papel de fazê-la se dedicar ao que não é prazeroso, desse prazer imediato, mas de mostrar a ela que a aventura no conhecimento, ela é prazerosa. Ela dá um outro patamar de prazer. O prazer intelectual, o prazer do pensamento. E a educação pela pesquisa é legal porque tem muito disso, do aluno que diz, no início eu não gostava de estudar, mas agora com esse jeito eu descobri que é prazeroso, e aí o aluno se descobre até professor, né? Porque chega no final do ano e aquele aluno que só incomodava, dava problema, mandava para a coordenação, ele se torna autor de uma ideia. Então ele retoma aquele prazer infantil em fazer as coisas de um jeito lúdico, mas também nesse contexto da curiosidade epistêmica que o Freire fala, mas da ludicidade epistêmica. Também. Nesse sentido... O aluno só quer comer chocolate, a criança só quer comer chocolate, e aí tu obriga ela a comer salada? Não, tu mostra para ela que pode existir em comer a salada um prazer diferente daquele de comer chocolate, mas também um prazer, temperando bem, botando um aceto balsâmico, um azeite, um salzinho, misturando bem as folhas, fazendo uma coisa bonita. Às vezes uma comida que não é tão calórica, analogia de gordo, ela pode ser prazerosa. É um prazer diferente, mas é prazer igual. Desculpe, fala. Eu ia comentar, podemos anotar para nosso derradeiro encontro, trazemos alguns exemplos de avaliações que tu fizeste num seminário de ciências em que os alunos expressaram verbalmente essa transição, esse enamoramento com o conhecimento, com a pesquisa,
em que se verifica muito bem essa compreensão deles de que eles estavam adentrando num mundo novo. Eles expressaram isso verbalmente, de terem se encantado e descoberto interesse por coisas que antes pelas quais eles antes não tinham. Se pudesse concluir depois com a frase do Churchill. É um devir do professor Sereia, né, que fica cantando para se jogar no mar. Bom, frase do Churchill. Eu tinha muito conhecimento a mostrar. Eu entendia de literatura, eu entendia de história. No entanto, os meus examinadores só se interessavam em me testar em geometria e latim. Em vez de me permitirem expor meu conhecimento, ficavam explorando a minha ignorância. Cavaleiros. Ah, Ricardo, fala, Ricardo, para mostrar a Artemisia para todo mundo. Mostra ela para o mundo. Eila se despedindo. Que maravilha. Que encerramento maravilhoso. Tá, Ricardo, dá uma boa noite com a Artemisia. Boa noite, senhores. Foi um prazer esse diálogo. Até uma próxima. Boa noite. Até uma próxima.